a gente gosta de disponibilizar depois para as pessoas que não puderam estar aqui ao vivo, né? Com certeza. Bom, então vou começar aqui, vou pedir licença para o pessoal aqui do LC Sul. Não sei se vocês querem fazer umas boas-vindas e deixar gravado, ou a gente segue. Eu sou Cacá, eu sou aqui de Floripa. Eu trabalho com cultura de aprendizagem, com facilitação, com colaboração. Ano passado, montei uma comunidade de aprendizagem autodirigida, aí, fruto do MOL Academy, mas já tenho esse projeto desde o nascimento da minha filha. O Caórdico é a limonada do meu puerpério, assim, eu vim do mundo corporativo, trabalhei com universidade corporativa, aprendizagem organizacional, e aí eu era essa pessoa também que tentava fazer diferença, levar a arte de anfitriar para esses espaços, e eu escutei muita resistência, tipo, nossa, franqueado não vai pagar para ficar em rodinha conversando, tipo, o que é isso? E aí eu pude ver assim essa transformação acontecendo aos poucos, levou uns bons anos aí para a gente transformar uma universidade corporativa numa plataforma de aprendizagem colaborativa, colocar as pessoas na cena, mesmo sem eu saber o que era autodireção, mesmo sem eu saber o que era metodologias ágeis, eu acho que tinha um lugar assim que era um desconforto, e aí eu fui descobrindo essas metodologias e tal. Então o Art of Hosting eu conheci em 2015, vou trazer uma degustação, porque até tem uma comunidade de guardiões, assim, que pregam por manter esses princípios. Então, o Art of Hosting, propriamente dito, ele é como se fosse um ALC presencial. Inclusive, tem uma ferramenta do Art of Hosting que é uma Open Space, que é muito ALC, né? É muito espaço aberto para conversa que as pessoas querem ter. E aí ele é feito na natureza, num espaço afastado, imersivo, de 4 dias, onde as pessoas se encontram para ter conversas significativas. E tem várias metodologias do Art of Hosting. As duas que eu vou falar aqui hoje é a pedagogia do círculo e o Word Café. Se no meio do caminho eu sentir que alguma outra vai se encaixar melhor, eu vou trazer para vocês, mas eles falam do Pro Action também, que é muito legal, que é uma mistura do Open Space com o Word Café. Eles trazem as investigações apreciativas, que são maravilhosas, assim, uma forma de enxergar as soluções e não ficar focando nos problemas. Mil formas de preparar Neston, né? Então, o Art of Hosting, para mim, é uma... Pode falar. Posso fazer uma pergunta? Então, Claro. eu já dei uma olhada no site e tudo mais. O Art of Hosting, ele é uma formação, né? É como se fosse uma formação. Você entra dentro, você sai com um título título é horrível, né? Mas você sai titulado por lá, onde você tem... Mas eles não migraram para o digital, eles estão 100% no presencial, estão parados agora durante esse período pandêmico, é isso mesmo? Porque eu tinha muita vontade de fazer a formação deles. Teve um movimento que o pessoal de Brasília, que logo quando a gente começou a pandemia, a gente estava fazendo um Art of Hosting Educação aqui em Floripa, puxando, né? A gente já estava no grupo de anfitriões e a pandemia veio, e tinha uma galera de Brasília fazendo de educação bioinspirada, que eu estava quase largando tudo aqui, indo para lá, porque é muito a minha praia, né? Estudo biomimética e tal. Eu falei, eu não quero mais fazer aqui, quero ir para lá. E aí parou. E eles começaram a fazer esses encontros de conversas significativas online, sim, mas não aprofundar. Eles têm muito essa coisa do círculo. Círculo para a arte de anfitriar é um negócio muito especial, assim, tanto que depois eu vou compartilhar um material para vocês que eles adaptaram. Então, a arte de anfitriar, a comunidade internacional, tá? Não vi no Brasil fazer. Adaptar as próprias ferramentas para o universo online, né? Então, eu estou fazendo. Eu não estou vendo a formação acontecer, pode ser que internacionalmente aconteça, no Brasil não estou vendo fazer, e vi uma resistência muito grande. Então, o primeiro convite que eu faço aqui é para a gente se enxergar em círculo. E o círculo, ele não tem a ver com cadeiras, né? Ele tem a ver com presença. Ele tem a ver com, né, uma liderança compartilhada, ele tem a ver com estar todos no mesmo nível, alguém entrar no espaço e não saber quem está conduzindo um processo, todo mundo ter um lugar de fala e de escuta, e para isso a gente traz alguns artefatos, e um dos principais aqui é um bastão de fala, então esse é o meu bastão de fala. E convido as pessoas para falarem da sua essência, da sua verdade, e esse bastão de fala ele fica num centro, então imagina um lugar que tem lá, sei lá, 100 pessoas, 50, e o bastão de fala está no centro junto com o propósito está no centro, e o nosso aqui é criar contextos diferentes para uma aprendizagem transformadora,
que a gente possa falar de amor, que a gente possa se conhecer e se reconhecer no outro. Isso é sempre um princípio que eu gosto de trazer. E aí eu vou começar a falar dos princípios do círculo, que são os princípios de colaboração e são os princípios que sustentam um propósito. Então, o princípio é diferente de lei, porque lei é algo que a gente impõe ou algo que a gente combina, que a gente convenciona. Então, a gente combinou aqui que quem mata vai para a cadeia. Mas um princípio é algo que a gente observa. Ele é fenomenológico, então a gente percebe que ambientes que existem esses componentes, as conversas elas têm parece uma inteligência coletiva, e o que precisa ter de componente para esse campo que a gente cria, né? O Art of Hosting abraça essa história do campo, traz essa diferença do facilitar, do anfitriar. Porque primeiro ele traz a arte de anfitriar. A arte porque é uma coisa inacabada, que ela é subjetiva, que não é um debate, a gente não está a fim de envelopar ninguém, nem convencer ninguém na nossa conversa. É um lugar de livre expressão, né? Onde a gente fala com intenção, onde a gente ouve com atenção. E é isso que muda uma reunião de um círculo. É esse estado de presença, essa qualidade interna, que a gente está interferindo o tempo inteiro. Eu fui lá no workshop da Cacá e foi uma merda. Cara, você contribuiu para isso, né? Pelo que você fala, pelo que você não fala, pela sua qualidade de presença, pelo seu julgamento. Isso é aqui, nesse workshop aqui, é na sua casa, é no seu país, é no seu mundo. Então, a gente está o tempo inteiro se corresponsabilizando. Então, a autodireção, para mim, tem muito a ver com isso. Então, a gente ainda tem aquela coisa que está esperando o anfitrião, o líder, alguém que vai vir e vai salvar. Eu falo, se fudeu, porque, tipo, não dá. Não tem esse herói. Os heróis foram para casa, assim. A gente precisa de quartetos fantásticos, a gente precisa de ligas, a gente não faz mais nada sozinho, a gente é humano. Então, eu tenho uma visão muito limitada das coisas, por isso que a gente se reúne, por isso que a gente está em círculo, por isso que a gente usa as conversas para a gente resolver os nossos problemas complexos, porque não tem respostas prontas, mas a gente sabe que vai ser no coletivo que a gente vai ter as melhores ideias e agir a partir desse momento. Então, o primeiro princípio é o da corresponsabilidade. O segundo é da liderança compartilhada. Aí a gente traz o Cronos e o Kairos. Eu vou dar 2 minutos para falar. Puta, no Art of Hosting, isso aqui é um pouco assim, tipo, quebrar o fluxo de um pensamento. Por outro lado, tem o Kairos, que é o tempo das coisas, o tempo do universo. Daí o abençoado pegou lá o bastão de fala, dele começa a falar, dele rouba a cena. Cara, não dá. Mas como é que a gente traz essa corresponsabilidade para essa pessoa, que outras pessoas querem falar, que não é só sobre ele? Como é que eu trago, então, algo que serve mais ao grupo, que não seja algo tão direcionado a mim? Isso é um princípio também de corresponsabilidade, de colaboração. Como é que eu consigo trazer uma fala intencionada? Tipo, isso que eu vou falar realmente vai servir? Ou vai ser só mais uma fala de impacto? Ou para mostrar o quanto que eu sou inteligente? Ou para trazer uma pergunta que vai desconcertar alguém, que vai criar um ambiente de... Então, o convite é para a gente realmente abrir mão desse lugar e para a gente co-criar esse espaço com esses componentes. Então, para isso, a gente oferece o que tem, e tem muito a ver com a LC também, né? Ofereço o que tem, peço o que precisa. E primeiro eu ofereço o que tem. Vocês fizeram isso. Não sei se vocês fizeram conscientemente ou não. Mas não, peraí, não é para ficar dizendo que vocês querem ainda não. O que você tem para dar? Olha a sutileza. E aí não precisa de mais um curso, nem mais uma pós-graduação, nem mais um retiro espiritual, para Nossa Senhora do MEC vir abençoar. E, agora eu vou poder compartilhar minha receita de cookie fantástico. Ou eu vou poder compartilhar. Porque a gente está sempre esperando essa validação, essa certificação. Eu sou hacker cultural. Eu parei de ficar buscando autorização dessas coisas. Ok, eu já galguei bastante, assim, né? Mas eu sempre fiquei com essa síndrome de vira-lata. Ainda não tá bom. Eu preciso de mais um negócio. Mais uma certificação. E nunca nada preencher essa insuficiência. Então, eu não ajudava ninguém. Não estou ajudando o mundo desse lugar. Então, eu vejo que tem isso aqui, esse princípio. Eu lembro que o Luiz César fez lá no LC São Paulo, ele chamou para falar sobre o Designing Your Life, que é inspirado lá no Heroy Yourself. Aí ele chamou a gente para falar de 3 capítulos. Eu falei, gente, ele nem leu o livro, vai falar só de 3 capítulos. Foi fantástico, assim, sabe? Tipo, 3 capítulos, ok, já é suficiente. Para quê? Eu mesma compro vários livros, eu não leio os livros todos. Eu leio um capítulo,
Eu pego um trechinho, então estou pesquisando sobre uma coisa, eu dou uma... Por que a gente acha que tem, né? O que é isso, né? Falar com intenção, que é o que eu falei para vocês antes, né? Essas coisas todas ficam no centro, tá? Porque a gente esquece. O propósito fica no centro, a vela fica no centro, o bastão de fala fica no centro. Eu vou voltar, vou indo e voltando. E eu também viajo. Então, se eu comecei uma história, não terminei, vocês me chamam, aquela história lá no Caórdico, não é à toa esse nome, então, só para vocês, é uma longa história. O ouvir com o coração é muito ligado com a nossa abrir mão do julgamento, né? Realmente se conectar com a história do outro, realmente se colocar no espaço de escuta, uma escuta generativa, não essa escuta superficial de download, essa conversa de elevador, que de fato eu não estou muito interessada no que o outro está falando, porque tipo, não, já me desconectei, já abri outra aba aqui, poxa, aqui é muito difícil, né? No virtual, manter uma conversa significativa. E o que diferencia isso é essa presença. Eu realmente estar genuinamente interessado no que o outro tem para falar. E não trazer uma... Ai, meu Deus, gatinho gostoso ali do Marcelo. Me desfoquei. Confidencialidade. É algo tão importante assim, porque a gente cria esse espaço seguro para as conversas acontecerem e a gente ter coragem de nomear o que emerge do campo. Olha a sutileza. Diferente de facilitar, de a gente ter um lugar para chegar, embora a gente queira colher conversas significativas, mas não é a conversa do facilitador, é a conversa que interessa para as pessoas. Que conversas elas querem ter? Peço o que preciso. A gente é meio mística aqui, mas não tem bola de cristal, então assim... Sobre o curso também, o que você quer aprender? Vocês perguntaram. O que você quer aprender? Ah, eu quero aprender a fazer Reels, eu quero aprender. Eu tinha vergonha de perguntar, vou perguntar lá na internet, alguém aqui me ensina Reels, não sei o que, já perguntei, ninguém me respondeu. Bom, aqui alguém já perguntou ali. O Rodrigo, Kaká, queria... Kaká não, ele perguntou lá, alguém tem algo para compartilhar sobre teoria U? Ah, não sou o Autochame, não sou a Janine Saponara ali, mas, poxa, eu já fiz várias jornadas de ULab, posso compartilhar um pouquinho que eu sei. Então, é muito sobre isso. Compartilhar o que já sabe, servir com o que tem, e é suficiente, é suficiente. Se a gente parar aqui agora de aprender qualquer coisa, se a gente não vai aprender mais nada. Essa sala aqui, olha a Juliana Paz, a Juliana Paz, atriz, tá aqui, é isso? Não é a Bibi? Não, é a Bibi, perigosa. Só para saber. Não, é a Ju de Floripa. Ai, de Floripa, adorei, então, estamos em casa. Bom, permitir não saber tem tudo a ver com isso que a gente está fazendo aqui. Porque nessa vulnerabilidade, quando eu falo que eu não sei, eu me abro para aprender. Eu me abro para o novo. Então é muito bom falar, cara, isso eu não sei. Gente, isso aqui eu quero aprender. E aí a gente vê aqui a magia acontecer. Então é legal falar disso, porque a gente vive isso de um lugar diferente. Olha a coisa da linguagem aqui. A gente está falando praticamente a mesma coisa de um outro lugar. E adoro o silêncio, faz parte da conversa, que tem muito a ver com o que vocês falam. Quer abrir, abre. Quer falar, não fala. Não quer falar, não fala. O silêncio ele é muito mágico, né? Porque a gente tem a tendência a preencher todos os espaços, porque a gente não dá conta de se escutar. Então a gente chega no carro, a gente liga o som, a gente chega em casa, a gente liga a TV, porque a gente às vezes não quer escutar o que está aqui dentro, né? O que está querendo emergir. Então a gente vai se entupindo de coisa, de curso, de televisão, de informação. Então a gente esquece, a gente parou de se escutar. E a gente só consegue fazer isso com o tempo, assim. Então o Art of Hosting, a gente fica, sei lá, 2 horas fazendo check-in. E o bastão fica no centro. Então tu imagina, gente, 100 pessoas, e você tem a possibilidade de ir lá no centro pegar o bastão da fala. Então é um exercício de expansão do coração muito grande. Para você falar com intenção, para quem está lá ouvir com o coração, para você se corresponsabilizar pela tua fala, pelo tempo da tua fala, pela intenção da tua fala, o tempo inteiro. Então a gente vai vivendo os princípios e a gente acaba colaborando de um lugar que a gente não conhece, vai acontecendo uma magia e as conversas vão chegando num nível muito profundo. Então, se eu pudesse, em 1h30, que eu não vou dar conta de trazer o que é essencial das conversas significativas do Art of Hosting, é a arte de anfitriar, no sentido de, quando eu faço a arte de anfitriar, eu estou cuidando desse espaço aqui, é um espaço sagrado. Então, tem a arte do convite, a forma como esse convite é feito, de como eu cuido desse espaço aqui. Então, eu botei aqui uma velinha.
Antes eu me preparei, eu me conectei com o que é sagrado para mim, eu cuidei desse lugar aqui para poder anfitriar vocês. Se a gente estivesse no virtual, a gente ia cuidar da sala, a gente ia convidar os guardiões. Tem aqui também, né? Quem que é o guardião do tempo? Quem que é o guardião do espaço? Quem que é o guardião do foco? Quais são os papéis que a gente vai energizar? Então, quem que é a abelhinha que fica polinizando? Quem que é a borboletinha no Open Space? Tem isso. E a gente vai, quando a gente vê, tá todo mundo cuidando de todo mundo. Tem os anjos. Então, eu tô cuidando do Leandro tá cuidando do Marcelo tá cuidando da Laís, a Laís tá cuidando da Ana Carolis, e tá todo mundo cuidando de todo mundo sendo cuidado. E olha a colaboração acontece. Eu não preciso cuidar de todo mundo, mas eu posso cuidar de uma pessoa. E se eu cuido de uma pessoa, eu tô cuidando de todo mundo. Você quer falar, Leandro? Eu queria perguntar, quando você Pois coloca não. o Art of Hosting, todos esses papéis são super definidos antes, já faz parte do ritual você falou do Guardião do Tempo, todos esses papéis são pré-definidos e as pessoas escolhem esses papéis ou são escolhidas? Como é que funciona isso? Elas são... Porque essa parte dos papéis, dos artefatos, para mim, são sempre... Até quando eu estava vendo, eu fui ver vários vídeos da Target, vejo o autodirigido. E sempre na hora que a gente coloca papel e artefato, é a hora que a minha cabeça dá um nó. Porque a gente aqui na LC, a gente trabalha pouco esse lance de papéis, pelo menos nosso grupo de ALC trabalha pouco esse lance de papéis e artefatos no nosso processo. A gente acaba rodando isso de uma maneira muito mais fluida. Eu tenho dúvida, curiosidade sobre isso. Então, eles fazem esses convites. Quem quer cuidar do foco? Quem quer cuidar do espaço? E aí, de novo, é quem se sente mais à vontade. Então, eu tenho já um cuidar que é da minha natureza. É nada que seja forçado, nada que seja... Tá aberto. Já aconteceu de ter um dos papéis lá que ninguém estava energizando. Coisas vão acontecer. E quando elas acontecem, a gente pega e volta para a corresponsabilidade. Falou, quem estava cuidando desse papel? Não tinha ninguém. Então, do que a gente está reclamando, assim, de fato, assim, sabe? Então, o tempo inteiro, tudo estava a serviço do aprendizado. Qualquer coisa que acontecesse estava a serviço do aprendizado. A gente para de reclamar e acontece uma coisa horrível. A gente não tem mais a quem culpar. A gente precisa se responsabilizar pelas coisas que estão acontecendo, as coisas que estão emergindo. Sensacional. E coragem de nomear, porque eu acho que isso é a diferença. O facilitador tem várias formas de você estar facilitando um processo. Depende do objetivo, tá? Eu adoro, eu sou facilitadora e para mim é minha escola. E a arte anfitriar também foi algo que me trouxe essa sutileza na facilitação, porque eu estou muito atento ao que não está sendo dito. Eu estou atento ao que está vindo para mim aqui, que às vezes eu não tenho coragem. Eu falo disso, não ter coragem de nomear, porque às vezes a gente não confia no que vem. De eu ter preparado um negócio e eu falar assim, isso aqui não vai funcionar aqui agora, nesse momento, porque talvez eu tenha que dar um passo atrás e cuidar. Sabe, às vezes a gente quer uma puta inovação e aquele grupo não está preparado. Por isso que a gente faz o check-in, já vai começar fazendo o check-in. O check-in não é simplesmente, eu saber como que eu chego, não sei o que, é simplesmente só um ritual, um artefato. O check-in é realmente eu fazer uma checagem interna e cuidar daquele grupo para saber que tom que eu dou para aquela reunião. Não é um check-in por check-in. Então eu quis me matar. Beleza, vamos lá, vamos inovação, não sei o que lá, porque é isso que acontece. A gente faz a inovação pela inovação. A gente não usa aquilo ali, de fato, como uma informação para cuidar das pessoas. Muitas vezes, tá? Posso? Claro. Eu me conectei ali com o que o Leandro falou e eu fico pensando assim, porque eu acho que às vezes, você falando da posição do facilitador, quando a gente se quando a gente se prepara para facilitar, a gente tem, como você mesmo falou, a gente tem que ter esse cuidado com o grupo. Então, é uma visão um pouco externa, né? É uma coisa meio organizacional, mesmo sendo bem orgânico, mesmo sendo bem fluido, mas a gente tem que saber que a gente está cuidando de um grupo, né? Que todas aquelas pessoas, tudo que está acontecendo ali, a gente vai ter que estar com a visão, a audição, tudo muito atento para com aquelas pessoas. E às vezes a gente acaba se envolvendo demais. E aí eu acho que às vezes algumas coisas podem se perder, né? Porque você entra, você tá ali, tipo assim, a gente está facilitando aqui com você agora,
E, de repente, eu me aprofundo um monte no que você está falando e esqueço que é o meu papel. Tipo, gente, não, eu precisava estar cuidando do tempo ali para a Carol não estourar e tal. Eu precisava estar olhando o nosso Kanban para saber o que eu tenho que fazer agora, se eu preciso puxar a próxima atividade, etc. Então, acho que, às vezes, é uma linha muito tênue que a gente pode se perder nesse sentido. Então, é assim, tipo, não. Tenho que realmente vestir a camisa, assumir essa responsabilidade, ficar muito atenta a ela para eu não perder e acabar ficando aquele papel vagando, né, e ser descuidado em algum momento. Eu gosto de trabalhar com princípios, porque o Art of Force traz muito isso. Os princípios é que eles fazem que o propósito aconteça, né? Então, tem as 5 leis espirituais da Índia que eles falam muito no Art of Hosting, que o primeiro é, quando começa, começa. Acontece exatamente o que precisava acontecer. Vem quem tem que vir. E quando acaba, acaba. Então, para mim, essa confiança que aconteceu exatamente o que precisava acontecer não é um ai, foda-se, deixa a vida me levar. É uma ordem, pensando em estrutura e causa e ordem, porque o Art of Hosting trabalha muito sobre causa e ordem, né? Eu guardo uma estrutura mínima para libertar as pessoas, não para prendê-las. Então, eu me preparei, eu cuidei do espaço, eu fiz um bom convite, eu cuidei da minha qualidade interna, eu estou centrada, eu estou presente, eu quero estar aqui, eu quero ouvir as pessoas. Tudo que acontecer aqui vai ser a coisa certa que precisa acontecer. Mesmo que em alguns momentos eu tenha que parar, eu peço sempre autorização para as pessoas para fazerem a interrupção, para elas não se sentirem desconfortáveis. Os combinados são importantes. O Dominic Barter faz isso na comunicação não violenta, vou fugir um pouco aqui, mas essas coisas se conversam. Rede é rede. Todo mundo tem rede. O que difere a rede da comunidade são esses sistemas de apoio. E os sistemas de apoio são feitos por acordos. Vocês falam isso, que a autodireção tem alguns acordos. A prova de circunstâncias, isso aqui a gente não abre mão. O que vai acontecer depois, nem mesmo vocês sabem. Então, se teve uma oficina, se a gente ofereceu 2, se a gente ofereceu 3, se a gente sentiu não sei o que lá. Só para voltar, 3 coisas que eu gostaria de deixar de importante. Então, a arte do convite, a arte de fazer boas perguntas e a arte de fazer boas colheitas. E a colheita aqui, geralmente eu trago um facilitador gráfico, todos os meus trabalhos, porque ele faz a colheita, estava rolando lá no grupo de vocês, né? Tem vários esse aqui. Ele colhe o que está vivo no campo, não é a fala da Cacá, não é a minha apresentação. Vou passar minha apresentação de PowerPoint para vocês verem a minha visão limitada do mundo, com todo respeito, né? Tem técnicas e técnicas. Aqui a gente está colhendo inteligência coletiva, então não pode ser uma apresentação. A gente nem tem recurso audiovisual. A gente está em ciclo, a gente usa o Flipchart como material de apoio, só que a gente está atento a essas coisas, né? A gente não fica preso, porque a gente quer dar vida e está muito conectado com sistemas vivos. Quando eles falam com sistemas vivos, eles falam como o diálogo acontecer realmente do que tá. É um processo vivo e não tem nada de uma aprendizagem mais personalizada do que uma boa conversa. Por isso que no CEP mais R lá da aprendizagem autodirigida, aquele P de pessoas, para mim, é um dos mais importantes, assim. E o E de experiência, porque é uma coisa que fica muito forte, você vive, né? Tipo, o que eu vivi no Art of Hosting, ninguém me tira, assim. A única coisa que eu tenho do Art of Hosting é essa apostila encardida aqui. Ó, esse aqui é um centro do Art of Hosting. Geralmente tem uma velinha, ou tem uma plantinha, olha que os princípios estão ali no centro. Eles convidam as pessoas para colocar algum objeto que é importante para elas. Eu posso tirar um cordão aqui e colocar lá no centro. Tem aqui a minhoquinha que a minha filha me deu, vou colocar lá, que aquilo ali é significativo. Porque aqui é um propósito que passa a ser do coletivo. E aquele fogo, lembra do meio? Aquele fogo é muito, muito antigo, não tem nada de renovador. O círculo. Muito pelo contrário, ele é muito ancestral, né? Ele é um resgate até da nossa ancestralidade, desse ancião, do bastão de fala que estava no centro. Como seriam essas conversas nas reuniões dos nossos trabalhos, se a gente pudesse estar em círculo? Muda tudo. Eu não consigo fazer uma reunião se não for em círculo. E aí eu chego em organizações e as pessoas, o que você precisa de recurso? Eu falo, só preciso de um círculo. E geralmente, quando alguém entra na sala e tem aquele círculo, nossa, a gente já dá até um passinho para trás, assim, eu já falo, o que não é? Reunião de alcoólicos anônimos. Já vou criando uma brincadeira, assim, com todo respeito, né? Quebrar, porque o círculo apavora. As pessoas já, nossa, vou ter que olhar. E o círculo tem a ver com essa exponencialidade.
e dessa desconstrução piramidal também. Tipo, o professor está lá na frente, só ele sabe, só eu falo, vocês me escutam. E o círculo a gente está distribuído, então a gente está muito conectado, está todo mundo conectado com todo mundo, não precisa passar pela Cacá para falar com o Marcelo. Eu vou direto, mas já estou olhando para o Marcelo. A internet fez isso conosco. Conectou todo mundo. Né? O círculo apavora. O círculo apavora. E, para mim, só o círculo já é uma grande aula. Ele está falando da pedagogia do círculo, eu poderia ficar horas falando. Eu faço um trabalho no Círculo de Hospitalidades, que é um trabalho para refugiados aqui, e eles falam sobre hospitalidade, e tudo é o círculo. Se a gente puder falar só sobre a pedagogia do círculo, já é uma grande aula, assim, sabe? Tem milhares de livros sobre processos circulares, danças circulares, gente, coisas assim bem espirituais, assim, eu acredito muito que o Art of Hosting ele tem essa sutileza desse lugar que a gente não consegue pegar, a gente não consegue medir muitas vezes, mas são os resultados mais significativos. O que aconteceu? Eles percebiam como é que surgiu o Art of Hosting, voltando. Camilo Sino. Eles percebiam que as pessoas iam para esses cursos e só o cara falava, o palestrante falava, não sei o que, tipo eu aqui que só tô falando, depois vocês vão falar. Pô, que saco, né? E a riqueza toda era quando as pessoas iam no cafezinho, ou quando saíam do curso e começavam a conversar, e eles estavam aprendendo naquele download ali, né? Naquele processar. E, cara, por que as pessoas não param para conversar, né? Porque a gente não sabe conversar. Então, na verdade, se eu pudesse falar para vocês, na verdade, a gente sabe conversar, o que a gente não sabe fazer é escutar. Então, né, o Rubens Alves fala, tem muito curso de oratória, pouco curso de escutatória. Então, é como a gente aprende a ser esse grande ouvido para tudo, né? Para a grande terra e para o trabalho que a natureza está convidando a gente para fazer. Eu só queria fazer uma checagem aqui, vou ter que ir até ao meio-dia. Podemos ir até meio-dia, porque eu pensei essa oficina 1h30. Eu não sei Na como verdade, você tem até a 1 da tarde. Vou Porque matar aí a você. gente almoça aqui com você ou a gente não almoça. Não, vamos. Queria fazer esse combinado com vocês para a gente poder experimentar a ferramenta e não ficar... isso foi o Rubens Alves que falou, tá? Para não dizer que eu me apropriei dele. Mas... Adoro essa frase. É boa, né? Porque eu aprendi a me comunicar melhor escutando. E nesse círculo, gente, é um exercício imenso, assim, de compaixão, assim, as pessoas realmente, elas querem falar, elas querem conversar. Eu vejo pelo caótico, assim, sabe? É um espaço de diálogo, assim. A gente usa coisas bem criativas para melhorar. Tudo, para mim, as ferramentas são oportunidades de a gente ter conversas diferentes, assim. É tipo um meio. Na verdade, todo mundo quer mesmo falar e ser ouvido, né? A gente quer falar. E aí ele traz esse lugar. Então, para a gente ter melhores conversas, a gente aprender a fazer boas perguntas e eliminar as nossas mini certezas e começar a ampliar. E eu quero até deixar aqui um TED Talk de sugestão, que é da eu nem sei falar o nome dela, Chimamanda, que é o perigo de uma história única. E eu acho transformador, porque ela tinha uma visão, vou botar lá depois nas referências, ou se alguém puder fazer essa gentileza, tem várias formas de fazer a colheita, tá? Pode ser no chat, isso que vocês estão fazendo no chat já é uma forma de fazer colheita. Eu posso fazer uma facilitação gráfica, eu posso fazer uma colheita fotográfica, se a gente estiver no presencial. Tem gente que faz colheitas fotográficas dando print das reuniões, de um monte de coisa, e já tem gente inventando um monte de coisa. Eu posso colher fazendo uma poesia, esse nome mesmo, Carolis, obrigada. E vocês, quando fazem as suas anotações, vocês também estão fazendo a colheita de vocês, então o importante da colheita é colher alguma coisa que importa. Porque a arte de anfitriar conversas significativas. Isso só torna significativo se você correlaciona com aquilo que você já está vivendo, alguma questão sua, senão fica tipo mais um papo aberto, que também é gostoso, a gente vai no boteco, a gente bate papo, também é legal. Mas ele faz esse convite dessa profundidade, assim, dessa sutileza. Deixa eu ver o que mais que eu gostaria de falar. Alguém tem alguma coisa? Vamos fazer um check-in, então. Quer convidar a fazer um check-in, mas convidar para vocês experimentarem esses princípios que eu trouxe, assim. Misturando aqui com a Nancy, que fala sobre o thinking environment, sobre os ambientes de pensamento, né? É como se a gente estivesse guardando um espaço para as pessoas pensarem melhor por si. E o que vier aqui
a gente não querer resolver nada para ninguém, assim, sabe? A gente, o que vier, se alguém trouxe alguma coisa, não vai lá nem agora nem depois falar. O fato de a gente estar presente, conectado, atento, com esses princípios todos, é impressionante o campo que a gente cria de inteligência aqui. Nem sou eu que estou falando, tem uma ciência por trás disso tudo. É engraçado, né? O povo se encontra, parece que saem umas coisas loucas. O que é isso? O que as pessoas pensam melhor? O que acontece? E aí tem um pouco disso que eu falei para vocês. Então, o check-in que eu gostaria de fazer com vocês é para vocês falarem como que vocês estão chegando e quais conversas significativas você gostaria de ter. E acho que para a gente começar, a gente poderia fazer um combinado que o nosso bastão de fala pode ser a mãozinha ali que a gente levanta, ou deixar isso acontecer de forma fluida, que em qualquer momento alguém sentir de falar, mas também acolher os silêncios, assim, para a gente não interromper a fala de ninguém. E para quem for falar, eu não vou controlar o tempo, vamos fazer esse exercício. Se a gente fizer um bom check-in, é melhor do que qualquer ferramenta que a gente traga, que a gente invente, que não sei o que lá, porque às vezes a gente vai pela ferramenta. E a gente está a serviço das pessoas. Por exemplo, planejei um negócio aqui de Word Café, eu precisaria de algumas salas aqui. Ó, falando em caos, chegou minha filha aqui entrando porta dentro. Então, até me perdi. Ah, o check-in. Então, a gente pode falar, então, como que você chega, conversas significativas você gostaria de ter, e cuidar com esse tempo, cuidar com essa essência da tua fala, dessa tua intenção, e vamos ver o que que emerge. E aí eu tô com o meu bastão de fala no centro, e aí quem sentir a expansão do coração, quem sentir... O que que eu fico convidar vocês a fazer? Não ficar pensando o que vai falar quando chegar a sua vez. Quando ela chegar, você se conecta com o teu coração e fala que está vivo naquele momento. E vê o que experimenta desse lugar. Vamos experimentar, a gente está aqui no laboratório. E aí, estou com o bastão no centro. Posso começar? Então, eu estou chegando bem. Eu tive uma semana muito agitada, muito difícil. Mas hoje, desde a primeira oficina ali com o Ivan, né, eu venho me tranquilizando, me acalmando, então eu estou chegando bem. Eu gosto muito do tema de conversas significativas. Eu não sei exatamente o que eu espero, mas eu gosto do tema e por isso eu estou aqui, por isso eu vim. É isso. Posso pegar o bastão? Eu acho que eu tive semanas, as 2 últimas semanas, muito duras em vários aspectos, tanto profissionais quanto familiares, realmente muito, muito duras. Tá hoje no meio dessa jornada e o tipo de tema que está eclodindo na jornada de sábado e domingo tem trazido acho que não é trazido um novo significado, é me ressignificando. Está me lembrando o que realmente é mais importante para mim. Isso tem me deixado... A minha expectativa, aproveitando até para comemorar o Dia da Felicidade, como a Vera muito lembrou hoje de manhã cedo, é realmente me reconectar com aquilo que realmente me faz feliz, que é estar aqui. Então, entender que eu tenho um papel diferente do que aquele que eu, às vezes, sou obrigado a fazer por conta das circunstâncias. Acho que esse aqui é onde eu estou buscando esse significado hoje para mim. Posso? Eu estava hoje com um pouco de uma energia assim um pouco baixa, um pouco cansada. E aí quando eu vi o convite da Cacá, assim, meu olho brilhou,
Falei, nossa, eu vou. E eu tinha visto era 10h30. Aí me organizei para conseguir estar aqui e estou me sentindo já nutrida e sentindo uma expansão maior. E quando eu pergunto qual conversa significativa eu gostaria de ter, acho que eu já me sinto nela, assim, já sinto uma riqueza de estar aqui. Acho que é isso. Eu vou falar aqui. Essa semana foi bastante conturbada, né? Uma correria com Covid na família, vinda para São Paulo, e no meio de tudo isso, do isolamento, a gente ter que fazer uma mudança, mas o fato de estar aqui com vocês, a LC acalma bastante, que a cada oficina, cada bom dia, cada conversa vai acalmando o coração da gente, vai agregando cada vez mais. É isso. Vou falar. Eu estou chegando bem. Assim que eu vi a sua oficina, Cacá, de hoje, eu já me senti engajada. Eu tenho feito algumas reflexões ao longo aí dos últimos meses, né, e que tem me estimulado a tomar algumas decisões. E eu tenho procurado buscar muito a escuta em todos os processos que eu estou envolvida, né? Eu sou uma pessoa falante por natureza, então praticar a escuta é algo diário e escorrego muitas vezes, mas eu não vejo isso como perdi. Não, eu vejo como aprendizagem, né? Se eu quero praticar mais a escuta, eu vou escorregar porque faz parte do processo como um todo, né? A questão do silêncio, né, que você trouxe, me remeteu que eu tenho feito muito isso, né? Me desligado da televisão, de vídeo, né? Então, procurar assim, estou fazendo isso, vou fazer isso. O que está acontecendo ao redor, nesse momento que eu estou nessa atividade, tem deixado de me interessar, né? E tem me feito muito bem. Passo dias inteiros sem ligar a televisão. E tem sido muito bom. Então, é uma busca mesmo desse caminho, né? Da escuta, do silêncio, do colaborativo. E muito do que você falou fez sentido, né? A questão que era um círculo na empresa, eu até escrevi lá, e você pede um círculo, você chega lá, arrumar um auditório, né? E aí eu começo a mexer nas cadeiras e eu vejo o desconforto das pessoas. Tipo, essa aí é louca, vai chegar aí e destruiu todo o nosso formato, né? E você tem que ir aos poucos ganhando, né, esse espaço, não porque você ganha espaço, mas porque você mostra para as pessoas que elas têm o espaço. Quando eu falo ganhar o espaço, é isso, elas têm o espaço. Então, o que eu quero nas conversas é a escuta e o colaborativo. É isso? Tem pipoca que não estoura. Tudo bem. Ontem a gente fez um check-in silencioso.
Às vezes, só checar internamente como que você tá, como que você chega, você já interfere nesse ambiente, assim, sabe? Confiar no invisível também, assim. Então, tá tudo bem. Mas se alguém tiver em algum momento, sei lá, 11h30, quero falar como que eu tô chegando, tá tudo bem, tá? E abre o microfone e traz. Porque, na verdade, é para você esse check-in. A gente só tá aqui sustentando um espaço para você pensar melhor. E aí, agora eu queria convidar vocês, então, para fazer um Word Café. Vamos ver o que que dá. Porque, assim, como é louca essa coisa do que emerge, né? E eu pensei, assim, falando em complexidade. Que conversas eu gostaria de ter? Então, se alguém falar assim, eu queria conversar sobre abundância. Eu queria conversar como não ter um surto no meio da pandemia. A gente poderia criar salas e colocar vocês nas salinhas, como se fossem os mini workshops que a gente está fazendo aqui para as pessoas conversarem. Mas senti que não emergiu. E também está tudo bem, de novo, porque a gente não tem, às vezes, essa cultura, ou talvez não tenha sido muito clara. Porque eu fiquei pensando como que nós vamos fazer o Word Café. Então, nós vamos fazer um Word Café com o que a gente tem com os recursos disponíveis. O Word Café, ele é um café mundial. Eles também foram vendo que no cafezinho as pessoas tinham conversas muito boas depois dos eventos, né? Então, é para realmente a gente se imaginar como se estivesse em mesas, num bar, num restaurante. Inclusive, nessa hora tem café, eles pegam café, tem biscoitinho nas mesas, tem giz de cera, tem um espaço de colheita coletiva, então é bem legal. Então, a gente faz 3 perguntas, ou 2, aqui talvez a gente faça 2, divide essas pessoas em mesas, sempre tem um anfitrião em cada mesa, um líder, alguém que vai fazer a colheita, e esse é o único que não muda, essa pessoa fica, porque na primeira rodada a gente faz essa conversa com uma pergunta, na segunda a gente poliniza, ou seja, a gente mistura as pessoas. Aí o anfitrião fica na sala e fala, olha, a conversa que a gente teve foi assim, 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 e as pessoas que chegam, elas adicionam aquela conversa. E na terceira conversa, na terceira rodada, é mais ou menos a gente ir concluindo esse aprendizado, né? Então, e aí depois os líderes vêm para a grande sala e compartilham o que eles aprenderam, o que eles escolheram, e vamos ver o que pode emergir aqui. O Fábio chegou aqui agora, eu não sei, a gente dá um jeito de inserir ele também. Desculpa. Nada. Imagina, Fábio, só para tu não chegar na nossa sala e falar o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer. Diz que eu tenho que fazer, que eu faço. A gente vai praticar aqui o Word Café. Então, deixa eu saber uma coisa que é uma pergunta que eu vou usar. Tá, primeira pergunta que eu vou primeiro vou dividir aqui nas salinhas. Deixa eu ver aqui. Vou botar 3 pessoas por sala. E vou dar 6 minutos para vocês conversarem por que existe colaboração e o que faz as espécies colaborarem. Eu vou escrever no chat e depois eu boto lá no browser. Então, por que existe colaboração? Devia ter digitado isso aqui antes. Legal vocês identificarem, então, quem que vai ser o anfitrião, quem que vai ficar na sala, quem que quer fazer a colheita, o relator, assim. Aí você pode fazer de qualquer jeito, pode escrever no papel, você mesma confiar na tua memória, tudo certo também. Mas é legal colher as vozes do campo, colher o que essas pessoas estão trazendo, assim, não ficar... Confiar também na tua habilidade de escolher o que serve mais ao grupo, mas também é legal, porque quando a gente pega a colheita e a gente se enxerga na voz do outro, a gente se compromete muito mais também com aquilo, sabe? Aquela coisa de, poxa, eu fiz isso aqui também, é muito louco, depois que você olha a facilitação que a gente faz a viagem, fala, caraca, vê tuas frases, aquilo ali entra num outro lugar. Beleza? Bora nós? Não sei se Raquel tá aqui, se vai, mas se a Raquel não estiver na sala, tem outra pessoa para conversar, e ali você conversa com essa pessoa que chegou e confia que é a pessoa certa, tá? Eu tô. Eba! Então, vou te colocar na salinha se você quiser. Então, vamos lá. Depois eu jogo lá no blog. Alguém tem alguma dúvida, gente? Às vezes eu falo bem rápido, a manezinha da ilha aqui. A princípio, o grupo vai escolher quem vai ser o anfitrião, é isso? Isso, escolhe uma pessoa para ficar, vocês conversam sobre aquilo, a pessoa colhe ali. Depois a gente vai mudar, essa pessoa vai receber outras pessoas, ela vai fazer essa ponte
Ó, a gente falou sobre isso por quê? Para a gente não ficar falando a mesma coisa que foi falado antes. A gente vai polinizar. Então, a gente vai cruzar as ideias. A gente vai, ampliar a perspectiva daquilo que a gente já conhecia. Se for na outra sala para falar a mesma coisa, não me acrescenta muito, Agregou. né? E você também ter esse cuidado de falar, isso aqui eu já falei, né? Enfim, alguém, Fábio, ia perguntar? Não? Eu escutei uma voz masculina. Acho que foi só um suspiro. Então, vamos lá. Essa é a técnica do Word Café, né? Esse é o Word Café. É legal. E tem uma máxima do Word Café que eu adoro, que é: a sala é mais inteligente do que a pessoa mais inteligente da sala. O todo é mais inteligente que a pessoa mais inteligente do mundo, né? Exatamente. Sempre. Sempre pessoas pensando juntas vão ser mais... Posso ser o gênio aqui, a pica do não sei o que, não interessa. A gente junta, a gente vai pensar melhor. Porque eu tô tendo, de novo, a visão limitada das coisas. Eu tô vendo um lado do fractal e o negócio é imenso. Beleza? Confia. Confia que... Eu adoro essa frase. Confia que conversas significativas mudam o mundo, porque mudam o meu. Tem mudado e a gente vai experimentar um pouquinho isso. Chega de falação, vamos falar na sala. Até já. Então, o povo está na sala, respondendo essa pergunta, por que existe colaboração e o que faz as pessoas colaborarem. Eles vão ficar 6 minutos, vão trocar uma ideia ali, depois a gente volta e eu vou contando isso aqui para vocês acompanharem. Tá boa? Vamos para a última rodada, então. E a pergunta é: como a colaboração e o diálogo podem transformar a nossa forma de viver e trabalhar em ambientes complexos? Vou mexer aqui, vamos ver, às vezes... Uma pergunta mais difícil, não? Conversas significativas. Talvez venha gente repetida, né? Como a gente está no grupo menor, pode acontecer, mas confie que são as pessoas certas. Deixa eu só não tirar os líderes da mesma sala. Eu já não lembro quem foi com quem, então... Seja o que Deus quiser. Não sei como é que fixa isso, deve ter um jeito. Tá, deixa aqui. Carol, Vera. Tá aqui. Ali tá beleza. Olha que Deus fez de um jeito. No aleatório deu certo. Deu certo. Bora nós então. Deu certo, gente. Agora eu vou diminuir um pouquinho o tempinho para dar tempo de a gente fazer um bom check-out. 1 minuto só, porque muda o jogo. Até já, então. E aí, gente? O que vocês escolheram? Agora, assim, teoricamente, os líderes fariam as suas apresentações de colheitas e tal, mas a gente pode fazer um espaço de colheita meio que já, assim, caminhando para o check-out, assim, o que foi valioso nessas conversas que vocês tiveram, o que vocês aprenderam, para a gente honrar o tempo aqui de acabar ao 12h30, e o que vocês viveram sobre a arte de anfitriar, só para fazer um breve, bem breve mesmo, vou compartilhar um negócio com vocês, que eu não tinha hoje um facilitador gráfico aqui, mas eu roubei, vou deixar isso aqui com vocês, do que eu fiz para Portugal agora há pouco. Está em português, não sei se vocês vão entender o português de Portugal, mentira, é uma coisa. Mas aqui é a coisa do caminho quádruplo. Vocês estão vendo a minha tela? Ah, tá. Do caminho quádruplo, que é estar presente, sim, praticar conversas, ou seja, vocês anfitriaram e foram anfitriados, né? Então, o momento quando você fala, você está sendo anfitriado por aquelas pessoas, e o momento que você escuta, você está anfitriando. E aí, eles convidam para a gente co-criar essas conversas participando de uma comunidade, que o próprio LC já é uma comunidade, como Caótico mas é a coisa da prática, né? E aí eu queria perguntar para vocês, assim, do check-out, assim, o que vocês estão levando daqui, o que vocês escolheram dessa prática,
E como que é anfitriar, ser anfitriado, como que foi a experiência, assim, nesse lugar, assim, para a gente ir encerrando. E o check-out é a mesma coisa que o check-in, né? É importante também para a gente, primeiro, fechar o círculo todo mundo junto. Como a gente abrir um círculo, a gente fechar todo mundo junto, porque o círculo tem essa coisa da energia. Então, quando a gente fecha tudo e o que fica aqui, e aí a gente vai para a vida e a gente fecha esse espaço energético e sagrado que a gente co-criou juntos. Daí, se um vai saindo, o outro vai saindo, o outro vai saindo, a gente vai perdendo força, né? Então, para honrar isso, eu queria escutar algumas vozes, assim, de como que sai, o que está levando, o que foi valioso, sei lá. O que aprendeu. Ou se quiser compartilhar a sua colheita também. Eu vou fazer um pouco dos dois. Vai lá. A gente, na nossa colheita, a gente falou muito em todos os grupos, dá para fazer uma soma aqui, sobre o respeito, propósito, e a importância do diálogo em como ele simplifica tudo, né? Em como a comunicação simplifica tudo. E a comunicação, ela te leva diretamente essa parte do respeito. E os grupos falaram muito sobre essa parte de estar vinculado, como as coisas caminham juntas e como elas são importantes para o todo, para a roda, para a jornada, para quem está ali. A importância de você saber escutar quem está chegando, poder se posicionar, às vezes, numa opinião contrária, mantendo um certo respeito, e às vezes é muito difícil, porque o outro pode não receber bem você se opondo a ele, e como você se colocar numa posição que não seja agressivo, né? Esse do posicionamento contrário. E da importância de você se vulnerabilizar também, muitas vezes dizendo como você está se sentindo, levando a tua opinião, discordando, tendo a coragem. A gente falou muito sobre coragem também, porque a comunicação, ela é um ato de coragem, né? Você se posicionar é um ato de coragem. Você levantar a mão e falar o que você pensa, ou você falar que você discorda. E foi basicamente isso, que para mim é muito importante hoje. Quando a gente abriu o check-in, eu não consegui falar. E porque tem muitas vozes dentro de mim nesse momento, muitas coisas, muitos hormônios também, claro. Mas e para mim foi um ato de coragem muito grande ficar até agora aqui e escutar tudo isso. Então, esse é o meu check-out de hoje. Eu acho que eu vou aproveitar para fazer, então, o check-out, porque eu também não fiz o check-in, fiquei ali quietinho, tentando ouvir meu coração. E é curioso, foi a conclusão do nosso grupo, né? Essa ideia de você chegar num grupo em que as pessoas pensam diferente, e uma atitude essencial é você chegar com o coração aberto. Então, não apenas buscar um acolhimento, mas também oferecer acolhimento, um ambiente para esse diálogo. E uma palavra que veio foi um espírito de curiosidade, o que torna tudo muito leve, né? Torna tudo muito lúdico. E o que me ficou também desses 3 grupos foi, e misturando com o Jung, que está muito na minha cabeça hoje, essa questão de eu poder chegar num grupo e me ver em cada uma daquelas pessoas, né? O bom e o ruim de mim. E com essa atitude, com essa perspectiva, eu estou sempre num processo de autoconhecimento, que mesmo em grupo. Eu acho que isso é muito interessante do círculo. Faço o meu check-out também, que eu não fiz o check-in, cheguei no meio, mas foi legal ter participado do exercício do Hoje de Café, né? Principalmente pelas questões, que são questões fantásticas para aquilo que a gente está vivendo no nosso mundo, né? Viver em comunidade, respeitar a opinião do outro, mas também colocar a sua,
né? Não viver num ambiente de opinião de rebanho, né? Porque às vezes a gente acaba deixando de colocar nossa opinião para fugir de um confronto e o confronto não é ruim, desde que ele seja bem feito, né? Desde que exista respeito, exista um ambiente de confiança e de acolhimento, né? Então, saio daqui bem ferido, assim, principalmente com uma palavra que é vulnerabilidade, né? Você se mostrar vulnerável num ambiente onde você não precisa, né, se mostrar forte porque isso é o estigma da sobrevivência em qualquer grupo, né? É muito pelo contrário. Ao mostrar a tua vulnerabilidade, você aproxima as pessoas, você se abre para novos horizontes. Então, obrigado. O meu pensamento aqui era muito na facilitação, né? E eu falo demais, eu preciso escutar mais. Falo demais, eu sou muito voluntarioso, falo demais. E eu fiquei me colocando no lugar da Vera, no lugar da Carol, entendeu? Fiquei imaginando assim, cara, como deve ser difícil a gente ser anfitrião num círculo. Ele é muito complexo se você é uma pessoa com muitas opiniões. Não é uma coisa fácil, né, cara? É uma coisa difícil, pacas. E aí eu vejo a dificuldade eu tenho um longo caminho ainda para... Acho que já sou um ouvinte muito melhor hoje do que eu fui ontem, mas eu ainda tenho um caminho enorme pela frente para ter menos opinião. E olha que me julgo uma pessoa até bastante aberta, mas a função do facilitador, do anfitrião, na minha cabeça, ela é complicadíssima. Então, acho que Carolis, Verinha, Fábio, vocês estão de super parabéns, sabia? Sensacional. Para quem foi todos os anfitriões, eu só peguei 2. Sensacional. Eu quero... desculpa. Quer falar, Raquel? Pode ser. O que foi legal para mim desse World Café foi notar que cada vez que um anfitrião chegava na sala e contava o que tinha acontecido no grupo anterior, as conversas eram bem diferentes uma do outro, mas de certa forma elas convergiam, né? Porque o tema era o mesmo. A outra coisa que foi legal foi ouvir o Leandro falar, a Lu, a Vera, que contam para gente que falam demais, né? E eu falo de menos, eu sou ouvinte, né? Eu escuto muito e contribuo pouco com palavras. E a gente falou num assunto muito fundamental, que foi a colaboração e diálogo, né? E das duas formas, seja ouvinte demais ou falante demais, é monólogo, né? A gente não consegue chegar num ponto ideal, talvez, né? Então, eu sempre admirei muito as pessoas que falam demais, as pessoas que colocam muito suas opiniões, porque eu sou o oposto, né? E hoje foi bem interessante para notar novamente que o meio termo parece sempre prevalecer, né? De que o meio do caminho parece sempre muito bom. Então, é isso. Eu fico com uma frase que é deixar-me surpreender com o outro e com o campo. E foi realmente me surpreender. Obrigada. Eu ia falar logo depois do Leandro, né? Porque nós somos quase gêmeos. Mas aí quando a Raquel vi que ela abriu o microfone, eu falei, não, eu tenho que ouvir, né? Porque eu sei dessa dificuldade dela. E aí ela foi um exercício, Laís, que ela fez. Quando você falou que ia falar, ela falou, pode ser. Porque o normal é ela dizer, não, fala você. Então, eu acho super interessante a gente ter um ambiente de confiança aqui, né? Onde a gente sabe que todo mundo se respeita, né? Nas suas virtudes e fraquezas, né? E que é exatamente o que eu penso, Raquel, o ideal sempre é o caminho do meio, né? Então,
Se eu falo muito, eu preciso escutar mais, né? E escutar com o coração, escutar realmente, né? Não é só ficar calada, a gente falou isso no grupo, né? Já com a resposta certa, certa do que eu vou responder, né? Porque eu não estou ouvindo, né? É de fato ouvir. E é importante também conseguir se colocar, né? É importante também falar, né? As duas coisas fazem mal pra gente, né? Não falar e falar demais faz mal, né? Então, eu saio daqui hoje na certeza de que o equilíbrio é o melhor caminho. E eu tenho buscado bastante isso. Foi uma experiência incrível, anfitriar, que é uma prática que eu tenho tentado trazer, né, para o meu dia a dia cada vez mais. Não é fácil, né, pela minha natureza, mas é a conversa do pensamento. Né? Você estar tão atenta na fala do outro que você para o teu pensamento. Esse exercício eu tenho tentado fazer, que é o que dá para o outro a segurança psicológica para ele falar. Porque a gente percebe, né, quando o outro não tá te escutando, né, porque ele já está pensando como ele vai te responder. E aí ele não está mais ouvindo você, né? Ele está só, na verdade, ouvindo ele está, mas ele não está escutando para poder efetivamente contribuir. E no diálogo é bem aquilo que a Raquel trouxe. Né? Isso permeou os 3 grupos que eu estive. Falar e escutar são tão importantes quanto, desde que usados com equilíbrio. E é a busca desse equilíbrio que é a minha maior aprendizagem. É isso? Todos se sentem contemplados? Adorei, gente. Essa inovação, às vezes, que a gente procura tanto, tá nessas conversas, sabe? Que a gente não tem. A gente, às vezes, está procurando inovação, sei lá, numa tecnologia, num aplicativo, sei lá, vou para a NASA, vou lá para o Singularity University, mas a gente não sabe conversar, não adianta para onde você vai. Eu acho que importa tá falando tanto de futurismo, eu sou uma presentista, sabe? Eu quero estar presente nas coisas que estão acontecendo, sabe? Isso me lembra que eu estou viva. Então, fico muito feliz, assim, que foi muito gostoso anfitriar, porque eu acho que é isso, é uma dança, né? Como a arte de anfitriar, como a arte de colher, essa corresponsabilidade, esses princípios que a gente praticou, que geraram a colaboração. Notem que os princípios que dão sustentação para o propósito acontecer. É lindo quando realmente as pessoas se apropriam disso e fazem isso acontecer. Então, isso aqui só foi lindo, gostoso, assim, porque todo mundo quis que fosse. Então, obrigada por me darem a licença, como diz o Banzai, de entrar na casa de vocês, né, de receberem essa degustação do que é o Art of Host, que a gente, de fato, possa anfitriar mais a aprendizagem do que facilitar, né? Então, eu tenho... Às vezes, colocar isso afasta um pouco as pessoas, mas eu falo que é o cavalo de Troia. Bota facilitador, bota ali, chega lá, a gente traz essas coisas, assim. Eu tenho aprendido, às vezes, uma consultora de aprendizagem. Isso, consultora, vai. Chego lá, eu me coloco nesse lugar e eu vejo muitas transformações acontecerem, sabe? Então, eu tirei uma cartinha aqui do Oráculo do Pão e a mensagem que veio foi união. Perfeito, né? Embaralhei. E aí diz assim a mensagem final. Assim embaixo como em cima, assim na terra como no céu. A imagem e semelhança de Deus. Somos todos irmãos. Compreender no nível mais profundo o significado desses ensinamentos permite a união completa e perfeita com o todo, a conexão com o universo e a liberação de preconceitos. Então, eu saio daqui muito grata. Eu acho que realmente a diversidade gera colaboração e a natureza, o que me encanta na natureza é a diversidade, porque ela é criativa, né? E a gente entender, então, os processos de aprendizagem, os processos de diálogo com esses sistemas vivos, ver o que emerge, cocriar, colaborar, escutar. E eu aprendi
já que estamos aqui entre facilitadores, com uma pessoa muito maravilhosa, que o melhor facilitador é aquele que não aparece. Então, é uma sutileza, é um jogo de muitas coisas aqui, né, da gente querer fazer, entender que de fato a gente não faz, que a gente está a serviço, assim. Então, eu acho que é esse detalhe da arte de anfitriar, assim, quase que fosse um passinho para trás, para deixar ver o que emerge, e a coragem de nomear e oportunizar que isso aconteça. Então, convido vocês a fecharem esse ciclo comigo, né, esse círculo que a gente criou, e obrigada de coração. Isso aqui é o meu servir, assim, do meu coração, assim, os caras me pagam para isso. Eu falei, meu Deus, faria de graça, porque eu realmente amo isso aqui. Então, muito, muito obrigada pela confiança, né, o tempo de vocês, de estarem aqui sofrendo de fomo, que a gente possa sofrer de jomo, que a gente possa estar aqui, estar e querer estar e fazer essas escolhas do nosso coração, que a gente possa realmente criar espaço para mais conversas, porque, sim, gente, muda o mundo. Então, eu falo, chame pessoas para conversar, chame pessoas que vocês conhecem, chame pessoas que vocês não conhecem, tenham coragem de puxar para conversas significativas, e eu acredito, esse é o meu ponto de acupuntura. E depois alguém, se quiser, tem um site ali, vou botar lá naquelas referências lá que tem lá no Kanban, e depois eu mando para ti, Laís. E, enfim, o que vocês precisarem, eu queria deixar um livro de referência, ele não está aqui, está ali na sala, que é O Poder de uma Pergunta Aberta, fala sobre vacuidade, é budista, mas fala sobre esse caminho do meio, fala sobre tudo isso que a gente está falando, e é muito foda. E a pergunta, como a gente fala, né, a pergunta de aprendizagem, você escolheu o que você quer aprender, o que cada um escolheu aprender, isso é tão importante, assim, saber navegar nessas perguntas e descansar no poder de uma pergunta aberta, assim, não ter que se preocupar em chegar e responder nada, simplesmente poder conversar sobre ela. Tipo, ter certeza que nada, ninguém saiu daqui formatado, a gente não chegou nas nossas conclusões. Mas a gente começou a conversar, e é isso que importa, e as coisas vão emergindo a partir dessas coragens que a gente vai tendo de se vulnerabilizar e falar, putz, isso aqui eu não sei, vamos falar sobre isso aqui? Putz, isso aqui tá meio... E transformar isso em ação, transformar a atenção em proposta. E transformando o mundo nesses micro momentos de amor, eu acho. Então, obrigada, assim falei, estou botando o meu bastão no centro, fechando esse círculo. Vou apagar a velhinha aqui, junto com vocês, e que seja um ótimo almoço. Então, desculpa passar um pouquinho aí do horário. Muito obrigada. Gratidão, gente. Gratidão. Valeu, foi muito bom. Eu posso tirar uma foto? Obrigado. Por favor. Vou tirar uma fotinha. Depois eu mando o link dessa gravação aqui também. If you as receive...